Então, pessoal, graça e paz agora oficial a todos. Arielle, seja bem-vinda, Deus te abençoe também. Hoje nós vamos continuar nossa aula, começando a falar sobre a quarta característica do missionário. Hoje vamos falar sobre a quarta e a quinta característica e vamos falar sobre algumas qualidades também que eu escrevi no meu livro sobre o missionário. Depois a gente vai discutir se vocês, o que vocês acharam disso e se vocês enxergam mais alguma característica ou mais alguma qualidade. E a gente vai também assistir um pequeno vídeo de uns 5 minutos que fala sobre do canal do YouTube Desenhando a Bíblia, que fala sobre o obreiro aprovado. Então, de certa forma, o missionário também se encaixa dentro dessa realidade, porque precisamos, né, o missionário precisa ser também um obreiro aprovado. E na semana que vem, a gente vai falar sobre os 10 mandamentos do missionário, que também estão no meu livro, e a gente vai procurar já começar a falar alguma coisa sobre o missionário como uma peça-chave, retorno prematuro, né, do campo missionário, algumas dificuldades. Quem sabe a gente vai passar algumas fotos e mostrar algumas realidades do campo, né, para que a gente tenha uma ideia de alguns locais que a gente já foi para o missionário conhecer e continuar a nossa discussão até a última aula, né, aí sobre a pessoa do missionário. Eu volto a lembrar dos 2 livros que a gente indicou para vocês, que são 2 livros muito interessantes, além dos meus 2, é claro, mas aqueles 2 livros são muito bons também. O Missionário Feridos, né? E o Valioso Demais para que se perca, é uma reflexão muito importante sobre a pessoa do missionário. E eu também recomendo que vocês procurem outros materiais, especialmente sobre chamado, vocação missionária, sobre retorno prematuro de missionários do campo missionário, problemas, né? Biografias, histórias de missionários que tiveram seus perrengues, as suas dificuldades no trabalho, para se tenha uma noção, né? Nós não queremos aqui de forma alguma romantizar nem o chamado, nem a ida, nem o trabalho no campo missionário, seja ele local ou transcultural, para achar que é lindo ser missionário, né? Ou é uma profissão ser missionário, ou é uma coisa bonita ser missionário. Não, de certa forma, ser missionário tem as suas dificuldades, seus desafios. Então, a gente quer tentar ser o mais transparente possível, né? Para não pintar aí uma imagem para ninguém, para nenhum jovem, que missões, ser missionário é uma coisa fácil, né? Então, a gente vai procurar ter esse cuidado. Tá certo? Então, quem lembra das 3 características do missionário da lição da semana passada? Quem quer falar? Vamos lá, vamos ver se vocês gravaram, se a aula teve algum proveito. Eu acho que vocês estão com vergonha de falar, né? Mas vamos lá, vamos lembrar então. A primeira característica do missionário que nós falamos aqui, ele precisa ser um salvo, né? Não existe possibilidade de um missionário ir ao campo, seja onde for, se ele não for primeiramente um salvo e ter convicção da sua salvação. Desculpem, pessoal. Em segundo lugar, ele é um xerox, né? Uma cópia exata de Cristo. E nós utilizamos o texto da carta de Pedro, né? Capítulo 2, versículo 21. E a terceira característica que nós falamos na semana passada foi que o missionário é um seguidor de Cristo, é aquele que pisa nas pisadas de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre mais 2 aspectos, o capítulo 4 e 5 do meu livro. Em primeiro lugar, a quarta característica, vamos lembrar da nossa pergunta da semana passada, quem é o missionário? Nós vamos começar falando hoje sobre o missionário como um
servo. E a gente vai ver que o significado dessa palavra no texto do Novo Testamento, se a gente pegar o grego interlineado do Novo Testamento, pegar o texto grego, pegar algumas versões, nós vamos ver que esse termo, servo, ele tem um significado um pouquinho mais amplo dentro do Novo Testamento, principalmente nas cartas de Paulo, né? E a gente vai entender mais claramente essa quarta característica do missionário, que é ser um servo, ou mais propriamente dito, um escravo. Alguém pode achar estranho escravo? Sim, vocês vão entender de que forma que nós somos escravos. Então, eu começo a nossa aula hoje com esse slide, falando sobre submissão e obediência. Eu pergunto a vocês, quem concorda que submissão e obediência são, dentre muitas, né, duas atitudes difíceis para o ser humano? Quem aí concorda que nós temos essa dificuldade de submissão e obediência? Eu acredito que todos nós nos encaixamos, né? Cada um de nós aqui, acredito que desde criança a gente sempre teve dificuldade, ou em algum momento a gente pode ter dificuldade com isso. Então, quem de vocês já não teve dificuldade com submissão e obediência? Se nós dessemos aqui a oportunidade para vocês falar, eu acredito que cada um podia contar pelo menos aí uma experiência, né, de algo que aconteceu por falta de obediência ou insubmissão. Então, por que eu estou fazendo essa pergunta para começar? Porque ela tem tudo a ver com o que a gente vai falar nessa quarta característica do missionário, que é ser um servo, ou, como já falei, um escravo, não é mesmo? Então, no início do quarto capítulo do livro, eu faço no primeiro e segundo parágrafo, converso sobre isso, né? O texto bíblico usa a palavra servo, né? A gente vai ver aqui escravo versus servo, a gente poderia ter colocado servo versus escravo. No Novo Testamento, no grego interlineado do Novo Testamento, né, que foi onde eu peguei o texto para conferir, nós temos a palavra doulos, né? A palavra doulos, que significa escravo. A nossa tradução em português traduziu como servo, ou servos, né? Mas, de certa forma, essa palavra, no contexto histórico de Paulo, de Cristo, das cartas do Novo Testamento, ela tem um significado um pouco mais abrangente, mais forte, que é escravo, né? Vamos lá. A definição dessa palavra grega no Novo Testamento, doulos, é impressionante. Em muitas passagens bíblicas do Novo Testamento, significa literalmente escravo. Também pode ser traduzida por escravo de Deus ou escravo de Cristo, com ênfase na sua reivindicação exclusiva. Isso aqui é algo importante para vocês gravarem, né? Escravo de Deus ou de Cristo com uma ênfase em reivindicação exclusiva, ou seja, nós pertencemos única e exclusivamente a Cristo, única e exclusivamente a Deus, certo? E vocês já vão entender por que isso. Doulos ainda pode ser utilizada como ministro dos oficiais do rei, que era uma espécie de escravo que os reis tinham, né? E essa definição aí está no dicionário de grego do Novo Testamento, do Gingrich e Duncan, de 1984. Então, isso aqui não foi retirado de uma pesquisa só aleatória da internet, mas de um dicionário bem reconhecido, né? Os estudantes da língua grega utilizam muito esse pequeno dicionário aí. Então, dali a gente tirou essa ênfase, essa explicação, ok? E a gente chega para a continuação da explicação dessa palavra, que é o seguinte: servo é diferente de escravo, ou escravo é diferente de servo. Dentro do contexto daquela época, e hoje, de igual forma também, ser um escravo é diferente de ser um servo. Por quê? Embora possa parecer
haver semelhança nessas duas expressões, elas têm uma importante distinção quando trata-se de conceituar as atividades ou os direitos do servo ou do escravo. Então, a distinção ela acontece nesse quesito. Quando a gente vai definir, conceituar as atividades e os direitos de um servo ou de um escravo, a gente vai perceber que há uma diferença bem considerável, ok? Que foi descrita por John McTurk, que escreveu o livro Escravo, a verdadeira... esqueci agora aqui o subtítulo do livro, mas esse livro é Escravo, do John McTurk, ele escreve o seguinte: embora seja verdade que os deveres de um escravo e os de um servo possam ter coisas em comum, até certo ponto, há uma distinção chave entre os dois, entre o servo e entre o escravo. Os servos são contratados, né? Você contrata, faz lá algum documento, ele trabalha para você, fechou o contrato, ele segue a sua vida. Se você quiser recontratar, você faz, assim por diante. O escravo é propriedade de alguém. Olha a diferença, né, entre... a primeira grande diferença entre servo e escravo é que os servos são contratados e os escravos são propriedades de alguém. Então, os servos têm liberdade de escolher para quem trabalhar e o que realizar. A ideia de servidão preserva certo nível de autonomia e de direitos pessoais, falando do servo. Os escravos, por outro lado, não têm liberdade, não têm autonomia e nem têm direitos. Isso é o que foi escrito por John McTurk nesse livro aí, O Escravo, certo? Um livro escrito em 2012, que também recomendamos aí para os alunos. É um livro bem interessante, né, que fala muito sobre essa questão aí do cristão como um servo, né, como um escravo de Cristo. Eu estou fazendo essa primeira separação e essa distinção entre esses dois termos para que a gente chegue depois para falar sobre a pessoa do missionário sendo um escravo de Cristo, certo? Então, olha só aqui uma coisa que chama muito a nossa atenção, e a gente já falou alguma coisa nos slides anteriores: o escravo não pertencia a si mesmo. Não havia possibilidade de o escravo reivindicar qualquer tipo de direito, porque ele era propriedade do seu senhor. Para ele não tinha escolha, ele apenas tinha que obedecer às ordens, servir, né, conforme ele fosse solicitado, mas ele não tinha, de forma alguma, possibilidades, né, de argumentar, de decidir ou de escolher nada. É o que tinha no exemplo bíblico do Antigo Testamento, por exemplo, as recomendações do livro de Êxodo, capítulo 21 e outras partes, a gente vai ver que eles tinham certos deveres, pequenos direitos e algumas leis ali específicas para eles. Mas no tempo que eles tivessem, ou durante os 6 primeiros anos, né, que eles iam trabalhar como escravos para o seu senhor, chegava o ano da libertação, que era o 7º ano, e também o jubileu, que era o ano de número 50, né? Nesses anos, ele tinha a possibilidade de recuperar a sua liberdade, porque Deus estabeleceu essa lei. Se fosse pelos homens, né? Se fosse pelos judeus, pelas tribos, quem sabe isso não teria acontecido. E, na verdade, Israel, uma das grandes causas de eles terem sido levados por 70 anos para o cativeiro foi descumprir essa lei também, né? Não ter dado descanso à terra a cada 50 anos, e também vários direitos sociais, direitos relativos a escravos e uma série de outras coisas que Israel desobedeceu, além do pecado maior, que era a idolatria, né? Esse aqui também foi uma das causas que contabilizaram o número de anos para eles ficarem no cativeiro. Então, o escravo não pertencia a si mesmo.
E isso tem uma relação bem íntima com a gente, com o missionário, com o salvo, com aquele que é uma cópia, um xerox exato de Cristo, com aquele que é um seguidor de Cristo. Há uma relação profunda aqui, porque todas essas características elas são muito profundas e elas nos levam de uma forma para nos lançar 100%, né, aos pés do Senhor e se submeter integralmente a Ele. Então, grave aí, o escravo não pertencia a si mesmo. O mundo grego da época sentia repulsas com a pessoa do escravo, porque os gregos gostavam de liberdade. Os gregos não gostavam, para eles o conceito de ser escravo era uma coisa, era uma tragédia. Então, o mundo grego da época sentia repulsas com a pessoa do escravo pelo fato de ver nele a privação da liberdade, a perda da autonomia pessoal e a subordinação do mesmo, né, da pessoa a outras pessoas. Então, a sociedade elitizada da época, as pessoas não tinham um amor, né, um apreço por esse tipo de pessoas, embora, claro, provavelmente as classes média alta, classes altas, se utilizavam desse tipo de pessoas para trabalhar para eles, obviamente, né? Nós sabemos disso. Mas a palavra, né, escravo, a realidade social do escravo era coisa que os gregos tinham uma certa repulsa, não é mesmo? Vamos aqui falar de algumas coisas relacionadas à pessoa do escravo, que ele podia até ter alguma participação, né, dentro da sociedade. Vamos lá. O escravo podia até participar de cultos domésticos, muitas vezes não era tratado como bárbaro, mas com uma certa humanidade. Porém, de modo geral, a vida dele era de labuta e serviços compulsórios. A palavra compulsório significa obrigatório, né? Sem alívio no lar ou nas obras públicas. Muitos escravos eram prisioneiros de guerra, eram utilizados como presentes dados a templos. Isso aqui era uma coisa que acontecia muito com os escravos naquela época. Eram dados como presentes a reis e líderes militares. Muitas vezes eram marcados com ferro quente ou tatuagem. Seus filhos pertenciam ao dono ou senhor. Isso aqui era uma coisa, socialmente falando, muito triste, né? Porque a família é o núcleo principal da sociedade. Você imagina, você passa a ser escravo, né? De um senhor, sua esposa, seus filhos, de certa forma, também são propriedades desse dono, né? Então, muitas mulheres escravas eram utilizadas promiscuamente e não havia uma penalidade, pois considerava que ela não era livre, então ela não tinha a possibilidade de requerer seus direitos, né? Diante de um abuso, diante da promiscuidade e da falta de respeito, né, para elas. Então, como ela não era considerada livre, ela não tinha direitos. Lembram da palavra eclésia que nós falamos aqui, o significado etimológico histórico de uma assembleia de iguais, onde as pessoas saíam de suas casas para decidir? Os escravos não tinham esse direito, né? Então, como essas mulheres não eram consideradas livres, elas, de certa forma, poderiam sofrer algum tipo de assédio, de ataque, sem poder procurar a justiça, por causa que elas não eram consideradas livres e totalmente sem direitos. E o mal feito a eles nunca era considerado como uma injustiça, porque a lei não valia para eles não tinham esse direito. Essa questão aqui das mulheres escravas serem usadas promiscuamente me lembra as viúvas da Índia, né? É uma coisa que preocupa sempre no trabalho, das viúvas que a gente conhece. Inclusive, nós temos um grupo de 8 famílias que recebe apoio da Hope no bairro, lá na vila de Rajavolu, no sul da Índia, na cidade de Rajamandri. E
socialmente falando, isso é uma coisa bem triste na Índia, porque as mulheres, as viúvas, elas são, de certa forma, elas não têm muita segurança nas casas delas. Porque se entrar alguém na casa de uma viúva e fazer o que quiser com ela e for embora, ela até pode procurar, né, algum direito, mas ela, como ela é considerada maldita dentro da sociedade indiana, não há muita lei que ampare ela, né? Isso é uma coisa perigosa, né, para as viúvas da Índia. A gente sempre fala com o pastor Josso, que é o líder local lá, sobre esse cuidado, né, com respeito a essas mulheres. Então, elas sempre estão à mercê da possibilidade de alguma coisa acontecerem, porque elas são viúvas, né? E ainda mais que são Dalits, é pior ainda, né? Então, elas correm esse risco diariamente de poder acontecer alguma coisa, e como elas não têm mais o marido, perderam o respeito da sociedade, se elas forem buscar algum tipo de apoio ou amparo, elas poderão sofrer sérias consequências, né? Então, isso é só um exemplo para colocar aqui dentro dessa questão aí. Não que elas sejam escravas, né? Elas parecem, hoje as viúvas indianas parecem ser escravas de uma cultura, né? Desse povo. Então, é uma coisa bem triste dentro do sistema de caças indianos, certo? Vamos seguir aqui. Nós temos no, na Bíblia, né, no Antigo Testamento, o exemplo do povo de Israel, que foi escravo por aproximadamente 430 anos. Vocês conhecem a história bíblica de como eles foram libertos, de como Deus levantou um libertador. Então, a Bíblia resiste, a Bíblia fala sobre isso, não é mesmo? Então, 430 anos é muito tempo, gente. São praticamente aí, dependendo da idade que as pessoas viviam naquela época, vamos colocar aí 4, 5, 6 gerações, não é mesmo? De pessoas que seus filhos, seus netos, bisnetos, tataranetos tiveram que servir como escravos, e o registro bíblico de Êxodo 1, 2, a gente vê como isso era triste, como o clamor do povo era tão angustiante, né? Que chegou diante de Deus e Deus propôs um livramento, e graças a Deus por isso, né? Graças a Ele por isso, o povo de Israel foi liberto. O Brasil e a escravidão também tem uma ligação com isso, né? A gente passou aí, fomos um país que mercou, né? Que trabalhou, que recebeu muitos escravos. Tivemos aí o privilégio de ter a abolição da escravatura no Brasil e tal, mas nós sabemos que ainda há resquícios disso, né? Às vezes, em alguns locais, na falta de respeito com as pessoas negras, né? Ainda um preconceito. Então, isso é uma coisa ruim em alguns locais aí do Brasil. E usando o trabalho da Hope, pegando o exemplo do Paquistão, a escravidão ainda é uma coisa muito atual, tá, pessoal? O Paquistão é um país que tem aproximadamente 240 milhões, 250 milhões de pessoas, e mais de 40 milhões de pessoas desse grupo, né, são pessoas que trabalham em regime de escravidão, né, em fábricas de tijolos, em fazendas, e é muito triste, porque é uma questão geracional, vai passando de pai para filho, para neto, enquanto eles não pagarem as dívidas deles e não se tornarem independentes, né, naquele trabalho, eles permanecem ali, submissos naquele estado. É uma coisa realmente triste. Agora, em dia 25 de outubro, enquanto nós estávamos na Turquia e eu estava já indo para a Índia, nós tivemos a oportunidade no Paquistão libertar uma família paquistanesa cristã dessas fábricas de tijolos. Nós compramos a liberdade para essa família, a família do irmão Salem, é uma esposa com um menino que tem aproximadamente uns 10, 11 anos. Glória a Deus por isso, né? Nós enviamos uma oferta essa semana para eles, e para eles já se ajeitarem na realocação. Então foi um milagre muito grande. E na cidade de Lahore também a gente comprou a liberdade econômica de mais uma família lá, que estava a ponto já
de se suicidarem porque não sabiam mais o que fazer, de tanto que os muçulmanos estavam em cima deles. Então, a escravidão é uma coisa que aconteceu em Israel, é uma coisa que já aconteceu no Brasil, é uma coisa que acontece atualmente. Outros países também ainda acontece, não só no Paquistão. Então, isso aqui é só um registro para a gente comentar sobre isso. Havia algumas leis para servos escravos, como eu falei no início. Êxodo 21 é um dos capítulos que fala sobre isso. Então, Deus precisou estabelecer leis para que os escravos pudessem ser, naquela época, amparados. E se assim, tendo leis, elas já não eram cumpridas, e depois veio o cativeiro, e uma das causas, né, como já falamos, por essa questão ainda da desobediência, os maus tratos, né, com o órfão, a viúva, o necessitado, o estrangeiro, a idolatria, uma série de coisas. Então, você vai ver o cuidado de Deus também com os órfãos, com as viúvas, com o escravo, com os necessitados, com o estrangeiro. Então, Deus estabeleceu leis para que eles pudessem ser amparados. Agora vamos olhar para uma aplicação para nós hoje. Olhando todas essas coisas que nós falamos até aqui e olhando para o nosso antigo estado. Eu não sei se todos aqui nasceram em berço cristão, eu não sei, não tenho certeza se todos já nasceram numa família que servia a Deus, então talvez o seu contexto de aceitar a Cristo seja diferente, mas para pessoas que vieram do Egito, como nós dizemos, né, que é o local que a gente estava antes servindo ao arqui-inimigo de Deus, nós éramos escravos do Senhor pecado. Eu sempre gosto de usar esse termo para a gente falar sobre remissão, sobre redenção, sobre a libertação, sobre a vida, sobre as conquistas que nós alcançamos por meio da cruz. Isso aqui é uma das coisas que me chama muita atenção e que marca, né, a minha fé, o meu cristianismo, é a questão dessa comparação, que nós éramos escravos do Senhor pecado. Nós, de certa forma, pertencíamos a ele. O Senhor pecado mandava nós pecar e nós pecávamos. Satanás dominava a nossa vida, e nós não tínhamos que fazer, não havia decisão nossa, não havia escolha. Claro, humanamente falando, cada um tinha a sua vida, tinha a sua família, o seu emprego, os seus estudos, mas, digamos, o pecado dominava a cada um de nós. Estávamos em trevas, estávamos distantes, né, da luz do Evangelho, não conhecíamos a palavra de Deus, não conhecíamos sobre a eternidade, não conhecíamos sobre a necessidade e a realidade de arrependimento, né, porque isso não era um conceito que tinha qualquer validade para nós. Então, olha só o que diz aqui esse slide. Numa aplicação neotestamentária, a palavra doulos remete à nossa servidão ao Senhor pecado. A humanidade fora derrotada pela queda e a lei os condenava. Esse é o estado do homem atual, que ainda não recebeu a Cristo, e esse era o estado da humanidade na época em que Cristo veio, veio pregar o arrependimento. Então, não havia liberdade para as criaturas que estavam distantes de Deus. Não pertencíamos a nós mesmos, porque estávamos presos e sem liberdade de escolha, porque o pecado nos dominava como que um senhor, como que um patrão. Nós éramos totalmente presos a ele. Perdão, pessoal. E olha só, nós fomos feitos escravos de Cristo. Pode parecer um termo forte, né? Mas é exatamente isso que aconteceu.
Nós não servimos ao Senhor pecado, nós não obedecíamos a Ele, nós não fazíamos o que Ele nos ordenava. Então, quando Cristo pagou na cruz pelos nossos pecados, quando Ele nos remiu, quando Ele nos redimiu, são duas palavras incríveis, os significados da remissão e da redenção operadas por Cristo em nós. Nós, é como se Cristo tivesse ido lá na firma do pecado e pago a dívida, pago a nossa dívida, arrancado nós de lá e trouxe nós para o reino da luz, para o reino dos céus, e agora nós fomos feitos escravos de Cristo. Olha o que Paulo falou em Romanos capítulo 6, versículo 16 até o 18. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina que fostes entregues, e libertados do pecado, foste feitos servos, ou vamos traduzir a palavra doulos aqui corretamente, fostes feitos escravos da justiça. Eu coloquei uma frase ali embaixo, né, interessante, que fostes escravizados à justiça. Olha só que coisa interessante. Antes nós pertencíamos ao império das trevas, nós servíamos ao Senhor pecado, fazíamos o que ele ordenava. Quando Cristo nos liberta, opera a redenção, opera a remissão, nós somos arrancados de lá e agora nós passamos a ser escravos em outro local. Só que eu imagino que todos vocês vão concordar comigo que ser escravos da justiça é 1000 vezes melhor, não é mesmo? Então, a tradução dessa passagem bíblica, capítulo 6 de Romanos, dos 16 até o 18, é como se Paulo estivesse dizendo exatamente isso. Vocês foram libertos daquele império, daquele senhor, e agora vocês foram feitos escravos da justiça de Deus. Vocês foram feitos escravos do evangelho. Vocês têm agora um novo senhor. É a outra pessoa agora, a outro rei, é que vocês vão obedecer, vocês vão servir. E como a gente viu no início o conceito, o escravo não pertencia a si mesmo. Então, de certa forma, se nós fomos escravizados à justiça, nós não pertencemos a nós. O que a justiça de Deus determina, o que o Evangelho determina, o que Deus colocou para nós como palavra para ser obedecida, né, falando aqui no contexto de missões, do missionário, que nós precisamos, por exemplo, né, falamos bastante aqui de fazer discípulos, não tem como escapar dessa tarefa, né? Porque não é nosso desejo, nós não temos, de certa forma, escolha, ou não deveríamos pensar desta forma, que nós não temos escolha a não ser obedecer, porque nós não pertencemos a nós mesmos, mas somos escravos da justiça. Deixa eu ver aqui o que o Gil perguntou. A partir dessa ideia de Paulo, não se tem um livre-arbítrio? Não estamos falando nesse sentido. Não é necessariamente nesse sentido, porque quando eu falo que quando nós somos resgatados do Império das Trevas e viemos para o Império da Luz, nós não pregamos, por exemplo, que nem os calvinistas que dizem que Deus, por sua soberania, escolhe quem vai salvar, e ele cria todos, 100% das ações para que essa pessoa se converta, ela vai ser salvo e ponto final. Não é nesse sentido, entendeu? Quando a gente está falando aqui que nós somos trazidos, somos feitos escravos da justiça de Deus, é no sentido de que agora a gente não pertence mais a nós mesmos para obedecer, porque você faz a escolha. Semana passada nós falamos sobre Romanos, capítulo 10, versículos 8 a 9, aquele que confessa, né, com a sua boca
a Cristo Jesus, em seu coração crê que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos, por meio dessa fé, essa pessoa vai ser salva. Não é mesmo? Então, isso é um conceito bíblico claro para cada um de nós, e não tem lado nisso, é apenas pela fé. Então, há uma participação humana, embora Deus seja soberano 100%, porque somente Ele pode salvar, Ele oferece a justiça, Ele vai criar um meio, um caminho para que o Evangelho nos seja anunciado, entendeu? Então, não é nesse sentido de não ter mais livre-arbítrio que a gente é feito escravo, não, porque esse é o conceito do Novo Testamento. Este é o conceito bíblico, este é o conceito do Evangelho que a gente entende dentro da palavra de Deus, dentro do que Paulo ensinou. Só que mesmo assim, eu, Gil, todos os alunos que estão aqui, qualquer um de nós pode decidir não cumprir uma ordem divina. Pode decidir não cumprir algum mandamento, pode falhar, podemos pecar, sofrer, de repente, alguma consequência, vamos nos arrepender depois, vamos nos retornar, Deus vai falar conosco, vai nos exortar, vamos ser novamente edificados e fortificados, mas não é nesse sentido, Nil, né? Não no sentido de que não há livre-arbítrio, certo? A gente não vai propor aqui uma discussão sobre a soteriologia, entendeu? Entre aí calvinistas e arminianos, sobre soberania de Deus e livre-arbítrio, né? Não é essa a questão aqui. Eu estou falando no sentido que a gente é feito escravo para que a gente entenda o que isso significa, entendeu? É nesse sentido que a gente deveria pensar desta forma. Eu pertenço a Cristo, Ele é o meu rei, eu preciso me submeter a Ele, e teologicamente falando, Paulo quer ensinar isso para a gente, que nós agora fomos feitos escravos da justiça. O nosso coração, a nossa alma, a nossa vida, por meio do Evangelho, por meio da operação do Espírito Santo de Deus dentro da nossa vida, do fruto do Espírito, dos dons, de tudo que Deus vai nos dar e capacitar, né? Porque sozinhos a gente não vai conseguir ser um verdadeiro escravo, não é mesmo? Sozinhos nós não temos força para isso, então a graça, a habitação do Espírito Santo de Deus vai proporcionar que nós tenhamos essa capacidade de se posicionar como escravo da justiça, como escravo de Cristo, como alguém que vai se propor a servi-lo, e de forma assim bem ampla, é uma escolha. Você vai fazer uma escolha. Então você tem livre-arbítrio. Você pode escolher entender essa passagem, esse conceito desta forma. Como você pode dizer, não, essa palavra é muito forte para mim, eu vou servir, vou continuar sendo cristão, eu vou obedecer dentro daquilo que eu consigo fazer, e vou seguir na minha vida, não vou ter esse peso, esse entendimento, essa clareza, dessa forma como a gente está colocando aqui. Então, a quarta característica do missionário, de ser um escravo da justiça, de pertencimento, né? Eu acho que é uma coisa assim, a Cilei está falando aqui, é uma questão de semântica, né? De etimologia da palavra, no caso, né? Mas eu acredito que essa escolha, como eu falei há pouco, é o que que a gente precisa entender, né? E, e seguir dentro desse conceito, né? A gente não é um escravo literal, digamos, que foi preso numa masmorra e agora a gente não tem nenhum tipo de liberdade. Não é isso, porque Cristo nos chamou à liberdade, mesmo sendo feito escravo da justiça. Então, a gente é livre, mas essa liberdade não nos dá o direito de pecar, por exemplo, como Paulo escreveu, né, como Paulo ensinou. Nós somos livres, não para fazer o que a gente quer, não é mesmo? Porque nós temos um rei que delimitou regras morais, regras espirituais, regras de justiça, regras do reino,
para nós. É nesse sentido que eu acredito que a gente pode colocar aqui essa questão aí para ti, Tadil. Se não ficou bem claro, depois você pode levantar a mão, perguntar mais uma vez, chamar no privado, escrever aqui no chat, que a gente vai continuando aqui nossa fala. Se eu conseguir esclarecer mais alguma coisa, a gente fica à disposição, tá bom? Depois dá um feedback aí para nós. Mas é nesse sentido aí que eu entendo, né, ser escravo da justiça, ou ser escravo de Cristo. Eu escrevi um texto em que eu digo que livre-arbítrio é a ilusão de quem escolhe. Olha, o Dio filosofando aí, né? É bem interessante, é uma reflexão importante sobre isso, mas olhando sobre esse aspecto, a gente quer que o peso desse significado e dessa característica seja bem evidente, porque muitas vezes nós queremos ser missionários. Precisaria fazer uma reflexão mais apurada, Dil, né? Pode ser, dependendo de quem está escrevendo, o que essa pessoa quer significar, né? Então, tem que ver o contexto, né, dessa, desse escrito aí, desse pensamento, tá? Voltando aqui para o que nós estávamos falando, agora eu perdi o fio da meada do que eu estava falando, mas vamos continuar aqui, então. Ok, então, Dil. Mas a gente pode continuar depois, se tiver mais alguma dúvida no privado, que é uma questão também de teologia, né? Mas ser escravo da justiça é no sentido de a gente se submeter ao rei deste nosso reino, não é mesmo? Então, eu acho que pela liberdade que Cristo nos concede, por toda a felicidade de ser livre, de ser perdoado, eu acho que o fato de escolher, né, se submeter como um escravo que não tem, por exemplo, direito próprio, é algo maravilhoso. É algo que glorifica a Deus, que glorifica Cristo e que honra Ele, né, porque, como falamos na aula passada, não há mérito algum em nós, né? Mas sim totalmente toda a glória pertence a Cristo. Então, o fato de nós sermos um salvo, de nós sermos uma cópia exata de Cristo, de nós sermos um seguidor autêntico dele, de nós sermos um escravo que se submete a ele, né? Nós estamos glorificando a Cristo, porque ele é o Senhor de toda a obra vicária. A ele pertence todo o louvor, né? Vamos lá. Fomos feitos escravos de Cristo. O missionário é o servo, traduzindo aqui a nossa palavra corretamente no Novo Testamento, o escravo de Cristo, pois deixou de ser governado pelo seu pecado e agora é escravo do Senhor Jesus, submetendo-se então a novas ordens e obedecendo-as. Não pertencia a si, pois era dominado pelo adversário, era mal visto e desconsiderado, era como um prisioneiro, tinha as marcas do seu dono, em muitos casos, era um produto de comércio. Sua família também não pertencia e não recebia justiça devido ao seu estado de indignidade. Mas quando recebemos a Cristo como Senhor das nossas vidas, Ele nos resgata do antigo dono, trazendo-nos para si, para sermos governados com justiça, para sermos amados como filhos, aceitos com dignidade e amparados pela graça divina. Olha a amplitude da obra de Cristo, né? Recebemos alforria e passamos a ter liberdade. Então, eu acredito que aqui a gente já tem um pouco mais da resposta para o que a gente estava aqui discutindo com o Gil, que as consequências do Calvário, né? Os benefícios e as bênçãos do Calvário vão nos levar amorosamente, voluntariamente a se entregar como que um escravo, né? Não, está aqui Cristo, eu pertenço a ti, eu sou teu. Eu não pertenço mais a mim. Nós lemos aqui Gálatas 2:20 semana passada. A vida que eu vivo
não é mais a minha vida, ela não me pertence mais, né? Nesse sentido, eu acredito que a gente pode falar, né? Colossenses capítulo 2 e versículo 14. Quem lembra desse texto bíblico? Ali está falando, dentro do versículo 12, 13 até o 15, está falando que Cristo pagou o devido resgate para que nós fôssemos livres, né? Havia uma cédula contra nós devíamos, se for pegar o exemplo da parábola dos 10.000 talentos que Jesus ensinou aos discípulos, nós tínhamos uma dívida aí que ia levar, se fazer um cálculo matemático bem simples, quase 300 anos para pagar, né? Isso pegando o salário mínimo brasileiro. Agora pega aí o salário mínimo europeu ou americano, ia ficar bem mais difícil e levar muito mais tempo para pagar, não é mesmo? Então, nós pertencíamos a outro Senhor. Jesus veio, foi lá, pagou a dívida e nos libertou. Assim como a gente fez com a família lá no Paquistão, a família do irmão Salem, não é mesmo? Então, essa nota promissória foi paga. Ela não foi riscada só. Jesus Cristo apagou todo o escrito de dívida que era contra nós, para que agora a gente pudesse pertencer a Ele. Ele comprou a gente, não é mesmo? Tomando o exemplo, né, da questão da escravidão, Jesus literalmente pagou a nossa liberdade. E Mateus 6,24 fala sobre essa questão, ainda falando de Senhor, né? Ali nós temos a palavra de Cristo, o evangelista e discípulo de Cristo chamado Mateus bem escreveu, em Mateus 6,24, ninguém pode servir a dois senhores. Então, agora, salvos em Cristo, não estamos mais presos ao antigo jugo, nem servimos mais daquele que nos dominava. Assim sendo, é inteligente escolher a melhor opção, que, sem dúvida, é servir ao único, verdadeiro e justo proprietário, que chama-se Jesus Cristo. Odiamos um e amamos outro. Ou odiamos o diabo e amamos a Cristo, ou o contrário. É impossível servir a dois senhores. Não há possibilidades. Então, o missionário fiel é aquele que vai optar por amar e seguir ao Salvador bendito. Ele vai trazer sobre si as marcas de um escravo da justiça, não é mesmo? Então, essa é a quarta característica do missionário, que quer trazer sobre si, sobre a sua história, sobre a sua vida, a submissão à justiça de Deus, não é mesmo? Então, é uma coisa fantástica, maravilhosa, essa característica aí, essa visão bíblica sobre sermos escravos da justiça de Deus. Então, nós, como salvos missionários, temos agora a liberdade de servir com alegria ao Senhor Jesus, nos submetendo a Ele em tudo, obedecendo a Ele, seguindo a Ele, imitando-o sempre. Não fazemos mais o que queremos. Quando Ele ordena que cumpramos a sua ordem de ir alcançar todos os povos, tribos, línguas e nações, nós obedecemos, pois o seu pedido é de um Senhor justo e fiel que nos capacita e concede o divino Espírito Santo para nos auxiliar. Ser chamado agora de servo é uma honra e não mais um símbolo de vergonha, como era quando nós servíamos ao Senhor pecado, porque lá literalmente era uma escravidão sem dignidade, era uma escravidão de sofrimento, de lamentação, de dor, não uma servidão. Nós não servimos com alegria ao Senhor pecado. Assim como a família de Salem, lá em Rawalpindi, no Paquistão, não servia com alegria, tinha muita dificuldade, assim nós, quando éramos escravos do pecado. Agora, em Cristo, não, é um outro tipo de servidão, não é mesmo? Então, ser chamado agora de servo é uma honra e não mais um símbolo de vergonha, pois o Senhor, a quem agora servimos, é um rei fiel e abençoador. Ou seja, se eu me coloco dentro do plano dele, por exemplo, dentro da obediência, né, dentro de um conceito
de obediência, eu escolho obedecer, o que eu vou receber? Eu vou ser abençoado. A fidelidade de Deus, a graça de Deus vai ser sobre a minha vida, não que haja mérito em nós, mas é uma consequência da obediência. É uma consequência, né? É vida abundante sobre nós, como uma consequência natural da nossa escolha de se submeter e obedecer. A questão de pertencimento, né? Voltamos a enfatizar isso. Somos cartas escritas, como disse Paulo à igreja em Coríntio, 2 Coríntios 3:2, que tenhamos prazer e alegria de prefaciar a nossa vida como uma escrita ao mundo com a seguinte introdução: eu, missionário, escravo do Senhor Jesus. Né? Já pensou, você vai escrever uma carta, um livro, e você vai prefaciar ela dizer: eu, fulano de tal, escravo do Senhor Jesus Cristo, escravo da justiça de Deus. Que nada nos intimide ou nos envergonhe de poder declarar que somos servos daquele que morreu pelos nossos pecados e que hoje o servimos com muito prazer e resiliência. Que fique registrado nos sulcos do nosso coração que pertencemos a Ele. Que o nosso coração seja cortado como que quando vai plantar, né, que os sulcos do nosso coração, que ali fique registrado que nós pertencemos ao Senhor Jesus Cristo. Aqui agora nós vamos fazer um rápido intervalo e nós voltamos às 8h35 para nós seguir para a quinta característica do missionário, que ela é representada... eu poderia ter escrito aqui, mas vocês, de certa forma, imaginam o que Jesus está fazendo aqui. E a palavra-chave desse primeiro período, obrigado, Silei, por lembrar, é pertencimento. A palavra-chave desse primeiro período da aula é pertencimento. No segundo período, a gente vai falar sobre a quinta característica do missionário, que é exemplificada aí por essa figura aí. Tá certo, pessoal? A gente já volta daqui a alguns minutinhos, 8h35, 8h37, mais precisamente, a gente retorna, tá ok? Vejo vocês daqui a pouco.